Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. E esta disciplina, ela é a de métodos para o estudo da Bíblia. Faz parte do curso básico em teologia. Método é uma palavra que, simplificado, significa caminho. Caminho por onde eu vou andando até chegar ao meu objetivo, até chegar ao meu destino. A faculdade, lá no primeiro ano, ela já vai dizer para você que você precisa desenvolver uma disciplina chamada metodologia do trabalho científico ou simplesmente metodologia científica. E por quê? Quando você conclui um curso superior, você precisa comprovar diante de uma banca examinadora que os conteúdos que você absorveu realmente podem ser validados pela academia. Portanto, a metodologia científica é um trabalho de cunho acadêmico. Pense bem, você vai estudar a Bíblia. E por que você vai estudar a Bíblia? Para ensinar a Bíblia. Mas será que eu tenho que utilizar a metodologia científica para estudar a Bíblia? Ora, a Bíblia é um livro ou uma literatura tanto quanto qualquer outra. Eu sempre digo, se um médico ele precisa se especializar na ciência médica e depois ser examinado antes de receber o seu registro, se um advogado também tem que se especializar e depois ser examinado antes de receber a sua credencial, por que que um teólogo ele também não passa por uma bateria de exames antes que ele possa se acercar de seu diploma e dizer: eu sou um teólogo, um cientista da religião? A Bíblia é um livro de literatura tanto quanto o outro e também tem as suas dificuldades. Por isso, precisa de metodologias para que haja uma abordagem o quanto mais acurada possível, o quanto mais assertiva possível. Bom, você já está bem adiantado aqui no curso básico em teologia. Já tem muita disciplina, muita carga teológica. Você já tem uma caminhada conosco aqui. Agora, precisa também aprimorar o seu conhecimento, absorvendo das diversas maneiras de estudar a Bíblia. Não é a disciplina de metodologia científica, e sim de métodos para o estudo da Bíblia. Entre eles, eu vou apresentar para você aqui o método analítico. O método analítico básico. O que é o analítico? Muito bem, a gente estuda a Bíblia como um todo, de capa a capa. Por favor, seja um leitor da Bíblia. Seja um leitor de Gênesis até o Apocalipse. Acerque-se dos conteúdos que estão ali revelados pelo Espírito Santo de Deus por intermédio de apóstolos e profetas. Perfeito. Essa leitura integral que você faz da Bíblia vai te dar muito mais propriedade na hora dos seus estudos. Vamos aplicar um método. Qual método? O método analítico. Bom, por onde que eu começo? O que significa analítico? Já que eu tenho ele como um livro inteiro na minha mão, depois eu vou fazer um estudo de parte a parte, ponto a ponto, doutrina a doutrina, ensinamento a ensinamento, palavra a palavra. Eu vou conhecer a Bíblia como um todo, primeiramente por uma leitura geral, mas depois uma leitura mais particularizada. Já estamos dentro do método analítico. Como? Nós vamos fazer aqui as perguntas básicas também para um texto. Quem? Quando? Por quê? Como? Onde? E o que? Essas 6 perguntas elas devem ser feitas sempre. Sempre em todo o seu estudo bíblico. Quem foi que escreveu esse texto? Esse texto foi escrito de quem para quem? Por que esse texto foi escrito deste alguém para outro alguém? Qual é a razão que deu origem a esse texto? Quais são os personagens que estão envolvidos? Onde que o livro foi escrito? Ele foi escrito de onde e enviado para onde?
Quem o enviou e quem o recebeu? Como se deu a construção desse texto? Foi de bate-pronto ou foi processual? Demorou uma temporada? Você já está fazendo aqui o uso do método analítico, com 6 perguntas que sempre estarão presentes. Está vendo esse livro aqui? Esse livro aqui chama-se Vivendo na Palavra, do Howard Hendricks. Esse é um livro que eu posso recomendar com muita tranquilidade para ajudar você nesta disciplina. Ele vai dizer para a gente de que dentro do método analítico, você precisa aprender a fazer as leituras. E por que as leituras? Para que você possa compreender com a maior acuracidade possível o porquê que o livro realmente foi escrito. Além de você entrar com aquele seu pensamento subjetivo, tentando encontrar uma verdade para você, momentânea, devocional, existencial, de socorro, de orientação pessoal, além disto, existe uma mensagem objetiva no texto, que não é só para você, é para qualquer pessoa. Não é só na situação existencial que você está passando, mas em qualquer situação. Para que você possa encontrar este sentido objetivo, método analítico. Aí existem aqui 4 passos. Estas 6 perguntas: o que, onde, quando, quem, porquê. Essas 6 perguntas. Além dessas 6 perguntas, ainda um passo a passo, um método. 4 fases. A primeira delas é a observação. Por observação, você já tem aqui a palavra objetividade. Com a observação, é quando você se coloca distanciado do objeto que você está estudando. Qual que é o objeto? O texto bíblico. Jesus andou por cima das águas. Perfeito. Tenta, no método analítico, não entrar de uma maneira apaixonada no texto. Não entre com as suas emoções no texto. Tente fazer um distanciamento em relação ao texto. É um distanciamento objetivo, necessário. Desta maneira, você está lendo só o texto, sem as paixões. Faça uma observação geral. Como foi que o episódio aconteceu? Jesus terminou de fazer a multiplicação dos pães, despediu a multidão. Enquanto ele despedia a multidão, ele deu ordens aos seus discípulos que entrassem no barco e passassem para a outra margem. A noite subiu, os apóstolos eles estavam remando. Levantou-se uma grande tempestade. Jesus não está presente. Passou a primeira vigília. Aí você pergunta, quando que começa a primeira vigília? Às 6 da tarde. Vai até que hora? Às 9 horas da noite. Começa a segunda vigília, 9 da noite. Vai até que horas? Meia-noite. Tem a terceira vigília. Começa a que hora? Meia-noite. Termina a que hora? 3 horas da manhã. E depois vem qual? A quarta vigília. Começa quando? Às 3 da manhã. Vai até que horas? Até às 6 da manhã. Procure saber que hora foi que o Senhor Jesus enviou os discípulos. Antes da primeira vigília. Ele estava ali entre 3 da tarde e 6 da tarde. Foi quando ele mandou os discípulos irem para o barco. Foi quando ele está despedindo a multidão. É importante na sua leitura. Você está observando toda essa cena. Quanto tempo demorou entre o que o Senhor Jesus colocou os discípulos no barco e foi socorrê-los? Ora, ele demorou quase 12 horas. Não chegou a 12 horas, mas ele demorou um bom tempo. O que é que ele estava fazendo? Os evangelhos dizem que ele estava orando. Estava sós com Deus. Mas ele estava sem barco. Portanto, quando já está ali aproximadamente entre a meia-noite e as 3 da manhã, Jesus termina o seu pedido de oração e ele vai ao encontro dos discípulos. De que maneira? Andando por cima das águas. Você está observando o barco, os discípulos, Jesus no monte, a multidão indo embora,
a hora que ele despediu os discípulos, a hora que ele está indo ao encontro dos discípulos, a maneira como ele vai andando por sobre as águas, só a observação. Continua observando, os apóstolos ficam espantados, confundem Jesus com um fantasma, um espírito. Existe uma superstição no entorno daqueles homens que são pescadores, que são os monstros marinhos, as sereias, os tritões. Tudo isso está dentro da lenda dos pescadores. Eles têm essas lendas. Os mortos que morreram afogados, que estão aparecendo agora para buscar os outros que estão vivos. O temor toma conta deles. Por quê? Porque o mar vai levá-los para o fundo. Jesus não está presente. Começam a gritar apavorado. Não entendem que é Jesus. Até que Jesus, no meio da tempestade, fala. Aí você se pergunta, objetivamente, seria possível que o Senhor Jesus falasse e os apóstolos ouvissem a voz de Jesus estando dentro do barco, levando em consideração que tem maremoto, levando em consideração que tem ventania, levando em consideração que está uma gritaria histérica dentro do barco, apavorados? Como foi que Jesus falou e eles ouviram? O que é que está acontecendo? Um deles fala, é o Senhor. Quando algum deles fala que é o Senhor, um deles, chamado Pedro, é identificado, sai do barco e diz ao Senhor Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem. Ele vai de igual forma ao encontro do Senhor Jesus. Estando ali, andando por sobre as águas, ele começa a afundar porque teve medo. Jesus estende a mão e o segura e ambos entram no barco. Se ele afundou e Jesus estendeu a mão, é porque ele já estava próximo de Jesus ou não. Você é um observador, você não sabe ainda. Esse é o fato. Quando Jesus entra, ele repreende o vento e o maremoto e tudo se faz uma calmaria. Os discípulos ficam espantados e perguntam-se uns aos outros, que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Veja que eu fiz uma junção de textos. E por que uma junção de textos? Porque você tem o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas para falar deste evento. E eu juntei os textos, colei um com o outro, para poder fazer esta observação, essa leitura analítica. Agora vem a interpretação. É a segunda parte do método analítico. Antes de eu fazer a interpretação, eu estudo o texto somente observando o que está acontecendo. Agora eu vou interpretar. Eu interpreto o que significa Jesus despedindo a multidão. Eu interpreto o que significa Jesus colocando os discípulos no barco. Eu interpreto o que significa ele demorando para chegar quase perto ali, depois da meia-noite. Eu interpreto por que ele tem que ir andando por sobre as águas. Por que ele permite que o apóstolo ande por sobre as águas? Por que ele permite o vendaval e o maremoto? Você vai interpretando. Procure fazer a interpretação mais objetiva possível. Para depois você fazer uma interpretação subjetiva. Objetiva. Primeiro, o que é que está sendo revelado ali? Está sendo revelado o poder de Jesus, que é o poder do Filho de Deus, sobre as águas, sobre os ventos, sobre o tempo, sobre os homens, sobre a natureza, o poder de Jesus sobre o universo. Terceiro, você vai procurar uma correlação. O que é esta correlação? Outros textos que estão coligados com este daqui. Existe algum texto onde Jesus tenha feito isso? Ora, você sabe que o Senhor Jesus ele fez 2 multiplicações de pães. E que os 4 evangelhos falam das multiplicações de pães. Você vai ler os 4 evangelhos nas 2 multiplicações de pães para encontrar a correlação que existe entre esse texto de Jesus andando sobre as águas e os outros. Você sabe que o Senhor Jesus ele orava. Procure outros textos que falem da oração de Jesus. Você sabe que outras vezes o Senhor Jesus ele efetuou sinais sobre os elementos da natureza. Leia também esses textos. Bom, fique primeiro em o Novo Testamento. Sabe que outras vezes
os apóstolos demonstraram espanto com as obras do Senhor Jesus. Procure esses textos também. Deu conta do Novo Testamento? Passou pelos 4 evangelhos? Avance para as cartas dos apóstolos. Veja o poder do Senhor Jesus sobre o universo, sobre as pessoas, sobre o tempo dos homens e o tempo dos anjos. Isso aí chama-se correlação. Vá para o Velho Testamento. Ligue Jesus andando por sobre as águas e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Ligue a palavra de Jesus sobre o vento e o mar e agora a palavra de Deus sobre a luz e as trevas, com o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Você viu que é importante você usar o método? É para você se apropriar do texto. É para você saber do que você está falando quando você estiver falando. Encontrou as correlações? Vá para os profetas, vá para os salmos, vá para a lei, vá para as profecias do Novo Testamento, faça as correlações. E vá agora para a 4ª parte do método analítico, que é a aplicação. Uma coisa é observar, outra coisa é interpretar, outra é encontrar as relações ou as correlações. E agora, traga para os dias atuais. Você tem que transpor aquele contexto teológico que existe ali, aquele contexto político que existe ali, aquele contexto fenomenal que existe ali, tem que transpor para a realidade da igreja, a realidade das pessoas, a realidade do mundo. O que é o mar? O que é o barco? O que é a fome? O que é a oração? O que é o milagre? O que é o vento? O que é o maremoto? O que é a autoridade de Jesus? Faça aplicações para o dia a dia, correlacionando a verdade das Escrituras com a vida das pessoas. O que é que as pessoas estão passando? Quais são as maiores aflições que elas têm? Esse temor desesperado que existe nas pessoas de morrer. Quais são as lendas? Quais são os mitos? Quais são as crendices? Quais são os valores sociais? Tudo que nós temos no nosso dia a dia. Se você pregar a palavra numa comunidade ribeirinha, como aplicar esse texto e o seu conhecimento numa comunidade ribeirinha? Ou se for uma comunidade quilombola, indígena, ou se você estiver aí nos centros urbanos, na zona rural, como que você vai ter habilidade para aplicar a realidade das pessoas? Se for uma situação de doença, hospital, enfermidade, prisão, endividamento, desespero, se as pessoas estiverem passando por divórcio, se as pessoas estiverem enfrentando doenças terminais, você coloca tudo isso em consideração. Esse texto, ele vai ser aplicado como? E quem vai fazer a aplicação? É você. Você que está estudando a palavra de Deus. Você que vai ser o ensinador, a ensinadora, o pregador, a pregadora. Olha, o texto ele foi escrito há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, uma sociedade nada a ver com a nossa sociedade, exceto de que é uma sociedade de homens. Os modelos políticos mudaram, os modelos econômicos mudaram, as relações sociais mudaram, a aplicação das leis mudou, tudo é muito diferente. Se você não conseguir fazer a leitura do texto e da sociedade onde nós vimos, a Bíblia continua sendo um livro fechado. E qual que é a finalidade do estudo teológico? Abrir o livro, se apropriar da verdade. Todos têm essa oportunidade? Não. Quem está tendo essa oportunidade? Você. Quem que abriu esta oportunidade para você? Deus. Acredite, não é por acaso que o Instituto Supera conseguiu criar este curso, colocar ao seu alcance e você está com condições para poder custear os seus estudos. Acredite, há uma obra de Deus em andamento. Há um transcurso da vontade de Deus em andamento. Não é por acaso que você já chegou até este momento do curso. Você mesmo foi convidado pelo Senhor Jesus
para poder sair do barco, onde você poderia estar ou atemorizado com os outros apóstolos, amedrontado e travado, ou então já entregue à própria sorte. O próprio Senhor Jesus convidou você. Pode vir, venha, ande também sobre as águas, experimente o poder de Deus, experimente a unção de Deus, experimente a virtude do conhecimento da palavra de Deus. E aí está você, investindo, andando, indo ao encontro de quem? De um fantasma? De um espírito? De uma lenda? De um mito? Não, você está indo ao encontro da palavra de Deus. E o que vai acontecer? A natureza vai arremeter contra você. Ser estudante é um desafio. E ser um estudante da palavra de Deus é um grande desafio. Talvez você esteja pensando em: vou terminar os estudos rápido porque eu tenho mais o que fazer, mas não vou continuar mais. Alguém pode estar aí desestimulando você. Alguém pode estar aí entristecendo você, desacreditando o seu investimento. No que eu vou usar isso? De que vai adiantar isso? Ora, o Senhor Jesus, ele estende a mão em sua direção. Ele está te fortalecendo com a mão dele. Veja, ele está de pé sobre as águas. O mar é o mesmo, o vento é o mesmo, o maremoto é o mesmo, a gritaria dos apóstolos é o mesmo, e Jesus continua sendo o mesmo. Está ali, próximo de Pedro, tirando Pedro do naufrágio. Está ali, perto de você, tirando você do naufrágio também. É uma realidade. Assim que Pedro ele fica sobre os dois pés em cima das águas, anda com o Senhor Jesus e entra no barco. De todos se apodera um temor. Justamente, a sua vida, sua aplicação nos estudos, vai se transformar num exemplo para outras pessoas. É importante você perseverar. É importante você persistir. É importante você perseguir este objetivo. Não desistir de maneira alguma. Para que a sua vida seja um testemunho, e um bom testemunho. Acreditando que o poder de Jesus é sobre a sua vida. O poder de Jesus é sobre a sua vida financeira. O poder de Jesus é sobre a sua vida ministerial. O poder de Jesus é sobre a sua vida pessoal. E o poder de Jesus é sobre todas as circunstâncias também. Para que aquilo que te apavora, aquilo que te atemoriza, aquilo que te angustia, seja extinto pelo poder da palavra. Não desista dos estudos. Bom, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma aplicação do texto que nós estamos aqui citando para a tua circunstância de vida. Nós não nos conhecemos pessoalmente, apenas aqui por intermédio do Instituto Supera. Só durante esses momentos que nós estamos estudando aqui. O que não impede de eu encontrar objetivamente o que o texto quer dizer, subjetivamente como esse texto serviu para mim e agora, teologicamente, como aplicar esse texto na sua vida. Vai e faz o mesmo. Faz o mesmo com outros textos e não desista. Bom, agora, para o próximo vídeo, nós vamos... faça os exercícios, tá bem? Esses exercícios que estão aí disponibilizados no livro texto. Agora eu vou para falar do método de estudo sintético. Método de estudo sintético, ele também é muito importante e ele tem outras dicas muito aqui significativas para que você se torne aí um guardião da palavra, um estudioso da palavra, um ensinador da palavra. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera no curso básico em Teologia. Até o próximo vídeo.